lá no episódio anterior do programa Urbanidade, você viu? Conhecemos a areninha do sítio São João e como essa iniciativa transforma a vida dos jovens do bairro. Um bate-papo sobre plano diretor com o arquiteto André Almeida. E falamos também sobre conforto térmico. Você está preparado para repensar a cidade conosco? Então vamos nessa! O programa Urbanidade está só começando. A regularização fundiária é o processo que inclui medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais, com o objetivo de integrar assentamentos irregulares ao contexto legal das cidades. É dar dignidade e garantia de direitos. Hoje vamos conhecer um coletivo em Maracanaú que luta pelo papel da casa para a comunidade e também para preservar a memória de um bairro. Vamos conversar com a urbanista, arquiteta e artista plástica Nícia Borman. Vamos conhecer a história dessa importante mulher para a arquitetura do Ceará. E para começar, vamos conhecer um projeto que promove o acesso ao mar para todos usando o surf. Olha só que bela iniciativa! Nas cidades litorâneas, as praias são muito importantes para a ocupação do espaço urbano. Além de proporcionar lazer, na praia pode nascer ideias transformadoras. E nós viemos até a Praia do Futuro conhecer o projeto Amar é Vida, que dá esperança a pessoas com paralisia e dificuldade de locomoção através do surf. Nós vamos bater um papo agora muito especial com o Gustavo Oliveira, ele que é idealizador do projeto social Maré Vida. Que projeto lindo! Fala um pouquinho, mostra um pouquinho desse projeto pra gente. O projeto Maré Vida é um projeto que surgiu há 5 anos atrás, tá? Foi algo voltado para atender pessoas com limitações físicas e mobilidade reduzida. A gente conseguiu, através de toda a nossa experiência na água, nas práticas do surf, trazer com que essas pessoas pudessem vivenciar e pudessem usar o elemento água, né? Para essa questão de reabilitação e essa questão de interagir, se ressocializar com as pessoas. Então a pegada é mais essa. E que melhorias você observa nas crianças, nos jovens, as pessoas que passam por esse projeto? Para a gente entender assim, o nosso público, eu tenho PC, paralisia cerebral, tenho síndrome de Down, tenho autista, eu tenho tetraplégico, paraplégico, visual, então eu atendo todo esse público, lógico. Eu sou formado em educação física, eu entendo e procuro entender, buscar algo que possa, assim, a gente tem uma problemática, então a gente lê bastante. E, tipo assim, a melhoria nessas pessoas é a questão do se socializar, é a questão do praticar uma atividade física ao ar livre, né? E se envolver com a natureza, com a água, que foi o nosso criador que mandou. Então a gente procura ter esses elementos e de contrapartida também a gente se transforma, né? A gente se transforma para transformar alguém. E a gente vai conversar agora com um dos participantes desse projeto maravilhoso, que é o Emerson, mais conhecido como Messim. Ele é surfista, é tetraplégico e viu assim no projeto uma grande oportunidade para voltar a surfar, não é isso? Já faço parte há 5 anos, né? Eu fui um dos primeiros alunos que veio aqui, né, para a gente participar dessas aulas. E é isso, eu praticamente, né, estou junto aí desde o começo. Eu era militar nessa época, né? E, ao mesmo tempo surfava, eu era campeão de capoeira, sabe? Fazia muito esporte. E a gente foi viajar com uma equipe de surf, fazer parte também de uma equipe de surf. A gente foi viajar e foi a maior chuva que deu em Fortaleza em 1995. Então, a gente foi fechado por uma carreta, a gente capotou 15 metros e eu estava com a criança no colo.
Então, quando eu agarrei a criança, botei a cabeça dela aqui embaixo do meu queixo, capotamos. Quando a gente parou, eu deixei as crianças sair. Quando eu fui sair, não tinha perdido desenvolvimento, até pela minha experiência militar, eu tinha sido decepado, porque eu não estava sentindo o corpo. Mas assim, como foi para você a sensação de voltar a entrar na água? Na verdade, eu fiz 17 anos de natação para eventualmente surfar, né? Porque na minha cabeça era muito difícil, né? Mas para mim, nada é impossível, entende? Então eu fiz esses 17 anos e comecei a entrar na água, entende? Não foi aqui na Praia do Futuro, foi em Paracuru, que eu sou de lá. Aí quando eu vi que podia, eu vim para cá, para Praia do Futuro, e olha só qual é o destino, a ironia do destino. Eu vim para encontrar um amigo aqui em frente a essa barraca. Esse amigo estava aqui e eu entrei com a minha prancha e o pessoal ficou meio sem entender, né? Um cadeirante com a prancha. Aí a gente foi pro mar e eu peguei boas ondas, né? Que surpreendeu até a mim. E aí eu com essa experiência, eu fui pensando em adaptações, né? Para minha prancha. E até hoje eu estou conseguindo melhorar as adaptações. Isso nunca para, só melhora, tá entendendo? Hoje, surfar é o lazer, é a fisioterapia e o suporte emocional de Messim. Sim, o que o surf significa para você? Eu costumo dizer que o surf é a minha vida. Porque se eu não estivesse surfando, acho que eu não estaria mais nem nesse mundo, entende? O surf é uma ferramenta essencial para a inclusão social, principalmente para a pessoa com deficiência. Ainda existem muitos obstáculos, né, a serem ultrapassados. Tem muitos obstáculos para superar. E eu acho que esses obstáculos aí só nos fortalecem, porque se não tivesse barreiras, se fosse tudo fácil, não ia ter graça. Adaptação, na realidade, é de lesão para lesão, né? Porque eu sou um lesado medular, né? Mas tem amputados, né? Tem Downs, tem autistas, tá entendendo? A prancha é para cada lesão, assim, né? Que a gente vê, observa, hoje em dia a gente já está mais experiente, né, com isso. Então a gente observa e dá uma ideia para o portador, outro portador de deficiência que não seja a minha deficiência, né? Quem aprende mais? Eles com você ou você com eles? Na verdade, eu acho que eu posso te falar que eu, no meu ponto de vista, eu acredito que eu aprendo muito mais do que eu passo, né? Porque a vida desses caras é muito difícil. Eu já acompanhei um dos nossos alunos, que é tetra, né? A dificuldade dele acordar, dele poder sair da cama é algo que é surreal. Então a gente, aprende bastante. Mas, de contrapartida, eles vão vendo que nós acreditamos neles e eles absorvem aquilo com uma positividade sensacional e eles passam isso pra gente. O sorriso é algo surreal. Eu costumo dizer que você nunca pode desistir dos seus sonhos, porque tem que ter uma coisa para você levantar de dia, todo dia, né? Tem que ter um objetivo, você tem que ter um objetivo. Então o conselho que eu dou é você nunca desistir dos seus sonhos, porque se você realmente quer, você vai conseguir. E um sonho, nem um sonho é pequeno. O mar é tudo para mim. E já estamos de volta. Em nossa próxima entrevista, vamos conhecer a trajetória de Nícia Borman. Ela é arquiteta, urbanista, modernista, professora, artista plástica e um dos principais nomes da arquitetura do Ceará. Confira. Arquiteta, urbanista, paisagista e artista plástica. É com essa mulher que eu converso hoje, Nícia Borman, que colaborou com a história da arquitetura aqui do Ceará, e a gente vai conhecer um pouco mais da história dessa mulher que inspirou e inspira muita gente ainda. Conta pra gente a sua trajetória, como você começou na arquitetura? Eu tinha um tio que, imagina, em 1950, ele era um engenheiro que fazia arquitetura em Curitiba, e a minha mãe é de Curitiba.
E eu tinha muito contato com ele e admirava. Ele realmente era um engenheiro que era arquiteto mesmo. E esse meu tio, ele morreu, eu tinha 17 anos. E como eu já estava me interessando, eu herdei todos os livros dele. Então, até hoje, um dos livros assim, que é tipo como livro base assim, de medidas para arquitetos, que chama Neupert, eu herdei dele. Isso é uma coisa de 1940, edição, coisa assim. Como eu era uma pessoa que desenhava assim, meio de forma muito livre, e a minha mãe era muito certinha, ela dizia que eu não sabia desenhar. Então, o impedimento que eu tinha para fazer arquitetura é que eu não sabia desenhar. A gente foi a época que apareceram os testes e tal, aí meu pai, como eu resolvi fazer engenharia, ele achou que engenharia era muito pesado para mulher, aí ele resolveu botar a gente para fazer um teste e deu arquitetura. Como foi para você ser mulher nesse começo da arquitetura que era predominantemente masculina, né? A minha turma eram mais de 120 alunos. Desses 120 havia 13 mulheres. E eu nunca me senti no meio dos meus colegas diferente, nenhuma das minhas colegas se sentiu. A gente realmente lidava como igual na faculdade. Eu trabalhei em escritório, trabalhei no Burle Marx, eu estagiei no Burle Marx, estagiei nos irmãos Roberto, que eram os arquitetos da época, assim, influentes. E nunca senti nenhuma diferença, não. Mas, quando eu vim morar aqui no Ceará, eu me dei conta que poderia existir diferença. Como adequar a arquitetura aos elementos da região, do local, né? Ao clima, à cultura, à própria cultura? Nós tivemos no Rio uma formação muito boa no que se refere a questões de conforto ambiental, a questões da arquitetura brasileira. Nós tínhamos um excelente professor. Então, com isso, quando nós viemos para cá, a gente já tinha essa base de considerar a arquitetura local e a questão do clima. E isso orientou muito o meu trabalho e o do Gert. Nós fizemos. E aqui a gente encontrou assim, algumas formas de viver que às vezes a gente começou a querer transformar. Como as casas eram importadas do sul, então você tinha uma sala de visita cheia de móveis estofados, cortinas e tal, e uma varanda. E você fazia a varanda e as pessoas viviam na varanda. Aquela sala ficava fechada. Então isso é umas coisas que a gente começou a querer transformar na arquitetura que a gente fazia. Inclusive trazendo jardins para dentro de casa, criando áreas de circulação de ar, onde o ar passava e saía. A gente usou muito esses jardins internos. O que a gente procurou realmente era adaptar o que a gente trazia do modernismo, tanto que nossas casas nunca foram muito modernistas. A gente começou a usar, para você ter uma ideia, eu comecei a usar telha canal, telha de cerâmica, e o pessoal que era modernista achava um absurdo isso. Como é que você consegue fazer arquitetura usando telha canal, usando telha de barro? Entendeu? Uma certa... E a gente realmente eu nunca me preocupei muito com isso, não. Quando você escuta a palavra arquitetura, o que vem à mente, que sensação essa palavra desperta em você? A minha arquitetura, ela sempre foi uma arquitetura de dentro para fora. Então, às vezes, você pode até achar essa casa meio estranha, mas ela funciona dentro. Então, cada elemento desse, essa varanda virada para cá, para não abrir para a rua, tem uma série de coisas que são feitas para você viver. E eu nunca tive assim, quer dizer, é evidente que há uma preocupação estética, há um desenho, mas o que guia mesmo a arquitetura é o conforto e o uso que você vai fazer dela. A arquitetura, para mim, é exatamente isso, é você conseguir aliar a técnica, que a gente poderia chamar de ergometria, o uso,
dos espaços, adequabilidade de uso das escalas dos espaços e estética. Nícia, obrigada por dividir a tua história com a gente. Entre a preservação da memória de um passado recente e a luta por direitos, um coletivo na cidade de Maracanaú, região metropolitana de Fortaleza, coloca em prática ações que estão modificando a relação da comunidade com o bairro Antônio Justa. Com sua história ligada à hanseníase no Ceará, o bairro Antônio Justa, localizado em Maracanaú, tem entre uma das principais lutas a regularização fundiária e o direito à moradia, que começou nos anos de 1990 com a atuação do Movimento de Reintegração dos Atingidos pela Hanseníase, o MORHAN, do qual Francisco de Assis fez parte. Francisco de Assis chegou aqui nos anos 80, final dos anos 80, né, Francisco? E aí foi um dos primeiros moradores também aqui da colônia. Ele vai falar para a gente sobre essa questão da regularização da terra, que ele acompanhou esse processo desde o começo, né, de Assis? Conta para a gente. Desde os anos 90, 91, que eu já era egresso, né, já tinha saído de lá de dentro, já estava morando aqui, e começou essa luta. A gente viu uma possibilidade de ter um cantinho para morar. Foi sugerido em um livro aí que a gente, se eu não me engano, da OMS, e sugeria que as casas construídas pelo governo, que seria patrimônio, ficaria com os moradores, com os ex-pacientes que já estavam morando lá, né? E daí então começou a luta para que tudo isso se tornasse real, né? Comecei fazendo um barraquinho de um vão, aí fui fazendo até conseguir fazer do tamanho que eu precisava e que queria fazer, né? Eu tinha bastante necessidade de ter uma moradia, né? Porque eu não tinha, eu vivia na casa de uma irmã. E eu precisava de uma moradia. E diante disso, como a lei diz que as terras seriam loteadas em lotes iguais para os ex-pacientes que já estavam egressos, né? Eu me fixei aqui. Graças a Deus estou até hoje. Mas quando eu te pergunto dessa organização popular, eu falo desse começo mesmo, assim. Foi importante para fazer uma pressão? Foi, com certeza. Apesar de ser pouca gente que acompanhava, foi muito importante. Porque se não fosse o movimento, a organização, as autoridades competentes nunca iriam ficar sabendo disso. Eu me sinto feliz porque ajudei, de uma forma ou de outra, ajudei a construir isso aqui. Com o fim do movimento de reintegração dos atingidos pela hanseníase, em 2018, um grupo de moradores aqui da colônia resolveu se unir para continuar lutando pela regulamentação das terras. Esse grupo é chamado Antônio Justa Presente, começou como Antônio Justa Presente. Eu estou aqui com o Bruno Leonardo, que é coordenador de comunicação desse grupo, e vai contar um pouco mais como foi que começou essa organização. O Antônio Justa vem com o final do MORHAN, em Maracanaú, né, que reúne pessoas que são moradores do bairro Antônio Justa, antiga colônia Antônio Justa, hospital onde as pessoas eram internadas e que virou um bairro na cidade. E as pessoas moradoras do bairro, do seu entorno, montamos então o Instituto Antônio Justa, que começou como Antônio Justa Presente. Nós temos 3 principais pautas, que é o direito à terra, a regulamentação da casa e das pessoas do terreno que ocuparam durante todo o percurso histórico do bairro, o direito à saúde, ao meio ambiente, a manutenção do hospital onde os internos moram, onde os antigos internos da colônia, onde os poucos que restaram moram, e o direito à cultura, o reconhecimento do bairro como patrimônio histórico da cidade de Maracanaú, e também o direito à cultura em sua amplitude, ao teatro, à música, à dança e ao entretenimento também. Em relação ainda à questão da regulamentação da terra, né? Qual seria a diferença entre ocupação e invasão, né? Que existe uma certa confusão aí. Prefiro chamar tudo de ocupação, que as pessoas ocuparam aqui pelo seu direito de moradia. Alguns ocuparam antes porque eram parentes e internos do hospital e já moravam aqui de quando o bairro
foi considerado bairro mesmo, deixou de ser hospital, colônia, foi considerado bairro. Quando começa o processo de urbanização do Antônio Justo, então as pessoas começaram a chegar. Eu acho que a ocupação, a invasão é de certa maneira pejorativa e acaba deixando de lado o direito à moradia, que é um direito constitucional das pessoas também. Como você vê essa questão da organização da própria comunidade, dos moradores, da importância de se juntarem para lutar pelos seus direitos? Sem união, sem essa pressão dos moradores organizados e conscientes do seu papel enquanto cidadãos, enquanto seres políticos também, porque a democracia também transforma todos nesse processo em seres políticos. Sem essa pressão não há conquista, não há luta, porque o poder público só pensou em ocupar essa primeira faixa de cima da cidade, construir os seus prédios, sem pensar no que tem atrás disso. Aqui era um local de isolamento para pessoas com rancenias desde a década de 40, né? Foi em 42 ela foi fundada e aí até mais ou menos a década de 60 e 70 o isolamento compulsório no Brasil acabou e aí quando eles decidiram abrir os portões para começar com a reintegração social, um processo de reintegração, dar alta aos pacientes mais antigos que ainda estavam aqui há muitos anos. No início, com a ocupação feita de forma ordenada pelos movimentos sociais, com autorização do Estado, e quem tinha direito a essa terra eram ex-pacientes ou familiares de pacientes, e aí depois, em algum momento, isso se desorganizou e começaram a acontecer ocupações desordenadas. Aqui no Urbanidade a gente tem falado muito sobre essa questão do patrimônio histórico, que é muito importante para contar a história das cidades, né? E a história da hanseníase, esse bairro, ele conta a história da hanseníase no Ceará. E vocês têm, os moradores se mobilizam, né, para conseguir o tombamento. Fala mais sobre isso. A gente tem os prédios históricos ainda da década de 40, que nada foi mexido. Alguns foram descaracterizados, mas a maioria, os prédios maiores, eles têm ainda a mesma estrutura da época, que inclusive a gente está num desses prédios históricos agora, né, que é o Cine Teatro, mas a gente tem outros prédios históricos que só de você chegar no local você já sente que é história e que deve ser patrimônio. Mas você falou também que gosta muito de morar aqui, né? Tem também o amor pelo lugar, né? Pela moradia. Eu sou aqui do Maracanaú, né? Eu nasci aqui, mas eu não conhecia a colônia. Aí eu fui morar em Fortaleza, passei alguns anos lá e quando eu voltei, me batei aqui. Aí eu me apaixonei pelo local, a natureza é muito linda aqui. Quem não conhece deveria conhecer, porque a colônia é muito linda. Apesar dos problemas, né? O bairro é um bairro bem aconchegante, né? Você sente assim um ar puro, um ar fresco. O programa Urbanidade de hoje está no final. Mas pensar a cidade é um exercício que temos que fazer todos os dias. E é por isso que estamos aqui. Nossos encontros são às terças, quintas e sábados, aqui na TV Diário. Até o próximo episódio.